Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio, nós rebobinamos a fita até o ano de 1995 para falarmos sobre Seven, os 7 crimes capitais. 7 pecados se transformando em 7 sentenças de morte. O que temos aqui é um homicídio. Brad Pitt, Morgan Freeman, 2 tiras seguindo a pista de um terrível psicopata. Seven, os 7 crimes capitais, com Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey. Seven, filme dirigido pelo David Fincher, um grande sucesso dos anos 90 que marcou o gênero policial e até hoje é muito lembrado pelo público que assistiu ao filme lá no seu lançamento e também ao longo das décadas, porque ele ficou marcado nesse gênero, deu um gás, uma nova vida aí para esses filmes de serial killers, os thrillers policiais, um filme que tem um roteiro muito engenhoso, escrito pelo Andrew Kevin Walker, que trata dos 7 pecados capitais como motivação para os crimes desse assassino que é perseguido pelos detetives interpretados pelo Morgan Freeman e pelo Brad Pitt. Kel, eu sei que você, há muito tempo, eu diria desde o início deste nosso projeto De Volta para o Sofá, você queria falar sobre Seven, né? Com certeza, é um dos meus filmes favoritos, que na época ali, quando eu fazia as minhas sessões em casa, foi um dos que mais marcou, assim, a experiência coletiva, que eu lembro que eu e meu grupo de amigos, a gente ficou chocado, assim. E eu fiquei, sabe, muito... eu não tirava o filme da minha cabeça, assim. Eu fiquei realmente extasiada por aquilo, sabe? Porque eu me sentia derrotada junto de todo mundo, sabe? Junto dos personagens, junto do mundo, assim. Então tem esse clima, o filme inteiro, mas aquele grande final eu acho que é um dos mais marcantes da história do cinema. E aí é isso que traz pra gente, um impacto mesmo, assim. Praticamente uma mudança de vida, sabe? Nó. Realmente, Você aquele se final... lembra... você se lembra como você era antes e depois desse filme, sabe? Olha, o filme é de 95, A gente acredita que quem escuta aqui o De Volta para o Sofá já assistiu, ou pelo menos, se não tinha visto ainda, viu antes de ouvir o podcast, então já fique avisado que a gente vai falar do final, a gente vai falar spoiler, tá? Só para deixar claro aqui no início do nosso programa. E também falar que Seven, além de ter sido uma pauta que a Kel fez campanha para a gente fazer aqui o episódio do De Volta para o Sofá, também foi um filme muito votado pelos apoiadores e as apoiadoras do Cineclube Cinematório, Quem participa do Cineclube nos ajuda a manter o nosso site no ar, manter os podcasts, a gente a continuar com o nosso trabalho, também participa das enquetes de escolha de pauta. E para esta edição do De Volta para o Sofá, a gente pediu ali para o pessoal eleger filmes que a gente ainda não tinha feito episódio, E Seven foi, assim, disparado o mais votado dos anos 90. Então, se você quer também nos ajudar a escolher as pautas dos próximos episódios do De Volta para o Sofá, entre no nosso site cinematório.com.br, clique no link do Cineclube e junte-se a nós para fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Começamos com a nossa memória afetiva sobre Seven. É até estranho, falar de memória afetiva com um filme que sim, é muito bom, uma obra-prima, mas que realmente, deixa
essa marca na gente, porque, como a Kel disse, você termina o filme derrotado, né? Depois de seguir toda a investigação ali dos detetives Somerset e Mills, né? Os personagens do Brad Pitt e do Morgan Freeman e do Brad Pitt, respectivamente. E a resolução dessa investigação é aquilo, né? Te joga no chão junto ali com os dois. Mas, Kel, você começou falando sobre seu clubinho de cinema lá na sua cidade com seus amigos. Essa então foi o seu primeiro contato com Seven, né? É o que você se lembra assim mais distante. Sim, eu vi em casa com fita cassete, nesse meu clubinho de cinema com os amigos, e não lembro de ter visto de novo em outro momento, assim. Mais velha depois, assim? De rever na televisão? Não. Ou no... A gente tem aqui em casa, né, na nossa coleção, o DVD, o Blu-ray, mas então foi a primeira vez que você... Vou dizer a primeira, mas você não se lembra de ter revisto, né, há muito tempo, né? Pelo menos aí nos últimos 10, 15 anos, é a primeira vez que você reviu agora. Então. Sim, com certeza. Olha só. E é um filme que pra mim é tão amarradinho, né, bem construído, não só pelo final, assim, que é marcante pra todo mundo, mas o caminho que se chega até esse final, né? Então, eu acho que ele ficou muito impresso, sabe? Em mim, assim. De uma forma que eu não voltei a ele depois, porque eu ainda vivia, sabe? Esse filme de alguma forma. Ou talvez tenha até um bloqueio, viu? Foi um trauma aquele final, só que eu não quero passar por isso de novo. E também porque eu acho que eu tava esperando um momento, assim, mais especial, assim, pra revê-lo mesmo, pra estudá-lo, pra reencontrá-lo, assim, né? São muitos filmes, na verdade, que eu sei que eu gosto muito, mas que eu não tenho essa volta, sabe? Sim. Que eu deixo essa volta pra depois, porque tem que ser um momento específico, e aí vai ficando, vai passando, e aí... Bom, chegou o momento. Mas é engraçado mesmo, porque a palavra afetiva não cabe como positiva, mas cabe como algo... Não assim, no sentido positivo de que é algo edificante, inspirador, positivo nesse sentido que eu quero dizer, né? Porque o afeto, ele também é desse tipo, né? Ele não é Sim. só um afeto inspirador, né? Ele também é um afeto que te deixa algum tipo de marca, seja ela inspiradora ou então de impacto, assim, né? Eu acho que tem essa questão, né, de você repensar o mundo, assim, também, através desse filme, né? Repensar essa coisa dos pecados capitais, eu acho muito massa, porque organiza, né? De certa forma, organiza, assim, pra gente um discurso desse serial killer, né? Que traz ali uma visão de mundo extremamente distorcida, né? Especialmente sobre as pessoas, né? As pessoas que ele recrimina, que ele odeia, que ele acha que estão poluindo o mundo, né? E a gente não tem alguém no filme que vai dar uma oposição a isso, o que eu acho muito curioso. Porque são pessoas trabalhando, no caso do Somerset, cansadas, né? E ele que sempre fala sobre, né, sobre isso, sobre esse cansaço. Então ele também não te dá uma perspectiva boa, assim, pra você pensar, não, olha, vamos lá, esse mundo tem coisas legais também. Então, o Mills, ele tá completamente absorvido pela adrenalina, pela vontade de se tornar esse detetive de sucesso ali, né? Então, ele tá muito dentro de uma viagem egóica mesmo, né? Algo muito pra ele, assim. E temos a mulher dele, né? Que
ela surge em breves momentos, mas que também traz pra gente um peso, assim, né? De como que ela tá encarando aquela nova vivência com muita preocupação, né? Sim. E com muita tristeza. Então, o filme é isso, assim, são só perspectivas muito carregadas de negatividade, assim, mas isso, de certa forma, poderia, sei lá, te deixar mal em relação ao mundo e tal, mas, na verdade, te faz pensar diferente. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas Sim. te faz... Porque essa lente está super voltada para o mal, né? O mal de um mundo ali criado, que espelha muito do nosso mundo, você consegue olhar para outras coisas, porque essa lente muito espelhada, sabe? Essa lente muito, muito focada nisso, acaba... Quando o filme acaba, você, tipo, dá aquele respiro, assim, mas vai pensando, nossa, eu realmente preciso e devo continuar sendo algo de bom no mundo, sabe? Sim, Pra mim, sim. pra mim tem um pouco disso, assim, essa relação dual, assim, sabe? É pesado, mas ao mesmo tempo te traz um propósito, assim, de que, nossa, apesar desse mundo horrível, a gente tem que seguir pra tentar preservar o que tem de bom, né? E a gente lutar, né? Porque tem a frase que o Mills fala, inclusive, né, do Hemingway, que ele fala, o mundo é um bom lugar e a gente precisa lutar por ele. Algo mais ou menos assim. E aí o Somerset fala que concorda com a segunda parte. Uhum. Então, assim, é um pouco disso, né? Um pouco Sim. disso. Que os dois acabam se complementando, né? Tem ali aquele conflito geracional no início, né? Eles formam essa dupla inesperada, né? De policiais. Inicialmente haveria só uma substituição, né? Com o Mills entrando no lugar do Somerset, que está se aposentando. Mas aí acaba havendo esse complemento, né? Dessa visão de mundo de um cara experiente, veterano, né? Cansado, como o Somerset, com outro que está com gás todo, né, para assumir ali um posto de detetive numa cidade para a qual ele acabou de se mudar com a esposa. Ele ainda não sabe, mas está prestes a ser pai, né? Então, assim, é um elemento que também mostra para a gente o quanto que ele está nesse início de vida, de jornada, né? Então, tem esse complemento que é muito legal. E divisões também, né? Divisões, eu falo assim, acaba sendo uma cacofonia, né? Mas eu falo assim, um complemento de visões de mundo, né? No sentido de que o Somerset já tem essa carga que ele carrega há muito tempo e que faz com que ele veja o mundo com um certo pessimismo, né? De tudo que ele já passou, tudo que ele já investigou, né? Todos os casos pelos quais ele já atravessou ali à frente da delegacia, enquanto que o Mills, nesse início de trajetória, ainda tem uma certa visão esperançosa, né? Ainda tem uma certa... Por mais que ele seja um policial, ele ainda acredita nesse sentido de justiça, né? De que ele está ali para poder fazer esse trabalho que vai, vamos dizer assim, salvar, né, os inocentes desse crime todo que domina ali aquela cidade. Eu vejo ele assim, ele quer ser um herói, né? Mas eu não sei se querer ser um herói é nesse sentido, assim, de coletivo, sabe? Não sei, ele me passa muito essa ideia de um jovem mesmo, assim, que tá com esse gás. Mas eu não vejo que é um gás, assim, eu quero mudar essa situação. Eu quero, é como se ele quisesse vencer, sabe? Mas isso, assim, é claramente uma diferença com o Somerset, que agora você tá falando. Tipo, são duas visões de mundo. É alguém que acha que ainda pode resolver algo, que ainda pode fazer algo, né? E o Somerset já vê que nada vai mudar. Ele é meio cético já. Ele já tá assim... Sim, exatamente. Vai piorar, né? Que inclusive ele fala... Tem um momento que ele fala que ele fala sobre os crimes, né? Que as coisas estão ficando piores, assim. Então,
Não, e isso vai de encontro com um dos motivos que fazem com que Seven marque ali esse meio de década de 90, uma década que tem essa mudança de visão do mundo, né, para o público, para quem realiza os filmes. A gente tem filmes mais céticos, mais sombrios, né? Então ele é um filme que é a cara dos anos 90 por isso também, né? Por esse zeitgeist, né? Esse espírito da época. Então, Sim. ele também, nesse sentido, por meio desses personagens, promove esse encontro de uma geração nova que está ali começando, representada pelo David Fincher, pelo Brad Pitt, e uma geração que já vem de muito tempo e que passou por isso tudo. Né? Então, marca esse período ali dos anos 90 uma mudança tonal de filmes que a gente vê sendo realizados até hoje, né? No gênero policial principalmente. Não que não tínhamos filmes de detetive, filmes de investigação antes de Seven, feitos inclusive ao mesmo tempo, né? Mas com a sofisticação de Seven na direção do David Fincher, com toda a sua equipe, foi realmente um marco. Né? Antes a gente tinha um cinema policial mais genérico, né? Salvo, claro, algumas exceções, como por exemplo o Michael Mann, né? Vamos dizer, aí de um dos grandes diretores, veterano já na época. Né? Mas se você pegar os vários exemplos de filmes policiais, né, que eram feitos ali nos anos 80 e tudo, a gente tinha um cinema mais comercial mesmo. Aqui a gente encontra uma sofisticação que traz de volta para filmes de serial killer, né, de investigação. Aliás, esse elemento do serial killer, a partir daqui, passa a ser um tipo de vertente, né, do cinema policial que passa a ser mais explorado por Hollywood e pelo próprio David Fincher, né, que se torna um ícone, né, desse subgênero do cinema policial. Mas se a gente lembrar, por exemplo, dos filmes noir, né, aquele glamour da imagem, né, aquele cuidado assim, com a fotografia e tudo, a gente encontra isso aqui. Né, sim, lembra muito tem filme noir. muita referência, né, esse cinema noir. Né, pode ser enquadrado como neo-noir, sim. Né, mas eu acho que é mais referencial, mais homenagem do que necessariamente codificar um novo estilo, um novo gênero, sabe? De todo modo, eu acho que é isso que marca muito esse filme. Né? Eu tinha 15 anos quando esse filme foi lançado. Ele foi lançado nos Estados Unidos em 15 de setembro, no Brasil, 15 de dezembro de 95, segundo as informações que estão aqui no IMDb. Né? Nem sempre confiáveis, mas para essa época até que dá para a gente ter um certo grau aqui de confiança no que está descrito. De todo modo, naquele momento ali, eu estava ali na minha adolescência e eu me lembro de ter visto esse filme no cinema. Me lembro de ter ficado impressionado. Eu me lembro de ter sido estimulado a ir assistir a esse filme por causa do Brad Pitt, porque a minha prima, Cristiane, e a minha irmã, Luciana, eram fãs do Brad Pitt, queriam ver. Nossa, quem não o era filme fã do Brad Pitt nessa época? Né? Então eu fui, acho que no auge da beleza dele ali. Eu fui instigado por elas a assistir ao filme, né? Porque elas estavam empolgadas e tudo, né? O ator, o galã e tudo. Então acabei ficando completamente surpreendido, né? Com tudo que eu vi. Ainda não conhecia muito bem o David Fincher na época, né? Ele estava ali nos seus primeiros filmes, tinha acabado de vir de Alien 3, né? Que foi bem complicado a produção desse filme, não teve uma recepção muito boa também. Então, você imagina, né, o quanto que isso também me impactou como um jovem cinéfilo. É isso, né? Quando você está na sua juventude cinéfila, quanto que é importante, né, esses filmes assim que são marcantes mesmo. Porque eu acho que vai só aumentando na gente esse amor pelo cinema, né? Com essa certeza. paixão pelo cinema, e aí reencontrar o filme depois de um tempo assim que você já se tornou mais
mais maduro sobre cinema, tem mais conhecimento e tal. É bem interessante, assim. Sim. Bom, já entrando nas páginas do nosso almanaque de fatos e curiosidades sobre Seven, passando aqui rapidamente pela ficha do filme, David Fincher, né, o diretor, ele depois veio a fazer Clube da Luta, Zodíaco, A Rede Social, roteiro do Andrew Kevin Walker, que escreveu também A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, 8mm. A fotografia, né, essa fotografia que eu elogiei bastante aqui, é do iraniano Darius Khondji, que foi indicado ao Oscar por Evita e Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, aquele filme do Inarritu, né, mais recente. A montagem é assinada pelo Richard Francis Bruce, australiano, indicado ao Oscar por Seven e também por Um Sonho de Liberdade, Força Aérea 1. Nossa, essa montagem é maravilhosa. É uma referência, né, eu diria. Trilha sonora do Howard Shore, né, um grande compositor canadense, vencedor do Oscar por O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e 2 vezes por O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ganhou por trilha sonora original e canção. Ele também foi indicado por A Invenção de Hugo Cabret. O Seven recebeu essa indicação ao Oscar de melhor montagem e também concorreu ao BAFTA de melhor roteiro original. Venceu o prêmio de melhor filme do MTV Movie Awards, saudoso MTV Movie Awards, que ainda existe, mas não é mais a mesma coisa, né, como nos anos 90. E naquela ocasião o Brad Pitt foi também premiado como o homem mais desejável. E o Kevin Spacey ganhou o prêmio de melhor vilão. Isso aí, esse prêmio, vou te contar que ele inclusive leva pra vida real, né? Sem dúvida. Aliás, uma curiosidade é que o nome do Kevin Spacey não aparece nos créditos iniciais, né? Naquela sequência maravilhosa, inclusive, né? A sequência de abertura que foi criada pelo Kyle Cooper. Ele que montou ali aquela sequência, né? É como se a gente tivesse os preparativos do John Doe, né? O assassino, para cometer os seus crimes. Tem aquela coisa dos diários, né? Passando ali as páginas, uns detalhes. Mais recortes, colagens. Com a trilha sonora do Nine Inch Nails, né? Uma versão remixada de Closer. Muito Nine bom. Inch Nails que, né, formado por Trent Reznor e Atticus Ross, que viriam se tornar colaboradores do David Fincher nos seus filmes posteriores, na trilha sonora. Dos melhores... Estão entre os melhores trilhas sonoristas que a Sem gente dúvida. tem. Esse negócio de não colocar... O nome do Kevin Spacey não tá ali por uma ideia, parece que é dele, inclusive, né? Pra dele? Não dar spoiler. Pelo que eu li, foi uma sugestão que ele deu. Foi uma boa Mas sugestão, é claro que sim, porque né? as pessoas... Todo mundo participa dessas decisões, né? Independente de quem tenha, né, dado essa ideia, enfim, é uma ótima ideia, porque realmente, assim, as pessoas poderiam ficar esperando, né, também. Cadê? Cadê que esse ator não apareceu? Então é ele e tal. Ele já era um rosto conhecido na Sim, época. então isso é, na verdade, essencial para que protegesse a identidade, né, do até um certo momento, né, porque diferente de outros filmes, a revelação de quem é essa pessoa não é tão importante assim, né, mais importante o que vem depois disso, né, mas foi essencial, porque aí você vai jogando esse jogo, né, de detetive junto com os detetives do filme, que também faz parte de um bom filme de detetive, de suspense, né. E eu lembro que na época, depois de Seven, vieram vários filmes, assim, também, nessa vibe de serial killer. Sim, sim. E sem falar que o próprio Kevin Spacey estava em Os Suspeitos, do Bryan Singer, foi lançado no mesmo ano, e ali também tem uma grande revelação envolvendo o personagem dele, né? E ele acabou depois ganhando o Oscar, né, de ator coadjuvante. Então você imagina. Agora,
a revelação do Kevin Spacey em Seven, quando ele aparece pra gente pela primeira vez frontalmente, né, é muito bem construída. Sim. Porque primeiro tem aquele momento, aquela cena em que ele aparece ali fingindo que é um fotógrafo, né, da imprensa, Que a e que gente você não não sabe. sabe, né, que é ele que tá ali, que faz parte do plano dele. É. E depois, quando o Somerset e o Mills vão ao apartamento dele, ele só aparece de longe e na sombra, né? Naquela perseguição também, que é uma cena magnífica, né? Aquela sequência toda. A ali. sequência inteira É muito é boa. uma tensão, assim, e passa por cada beco, por cada obstáculo ali, na Chovendo, escada. Chuva é o filme inteiro, né? A chuva é o filme inteiro, assim, é tipo... É pra ser sombrio, então taca-lhe chuva. Porque aí não tem nem qualquer luz de sol aqui pra dar dar uma clareada. É chuva o tempo inteiro. E uma Mas é muito curiosidade bom é que mesmo. nessa sequência que o Brad Pitt machucou de fato o braço, e depois ele aparece com a tipóia, né? E ele de fato estava machucado. Ele se Dando feriu tudo ali. de si, dando tudo de si pra esse personagem. E aí, assim, né? Quando ele chega como o grande Messias que ele quer ser, né? O personagem do Kevin Spacey, o John Doe, com esse nome que é um nome qualquer nos Estados Unidos, né? É o famoso Zé Ninguém. Pois é, o John Doe. E aí ele chega, assim, de uma forma, sabe, que é isso, olha, aqui estou eu, receba-me, né, com os braços abertos, sou a grande estrela que você estava procurando. Então é nessa megalomania, né, que ele vive, de se achar importante para o mundo. E aí, com todo ensanguentado, porque já tinha feito seu último ato, assim, né, o último ato com as próprias mãos, né? Sim. E aí ele se entrega. Porque tava no plano dele se entregar, assim. Ele tá no controle o tempo inteiro, né? Sim. O único momento que ele perde o controle é quando descobrem onde ele mora, né? Que aí ele, inclusive, fala, pô, eu tive que reorganizar meu cronograma aqui, devido a esse impasse que vocês criaram aí, né? Essa coisa que eu tive que voltar uns passinhos aqui pra trás, porque isso eu não tava esperando. Então, foi o único momento, assim, que eles realmente conseguiram algo que ele não tava esperando, né? Que é uma coisa engraçada até do filme, assim. Porque o Somerset vai dizer dos contatos que ele tem no FBI. E é curioso a gente ver ele contando sobre isso, que é a vigilância que o FBI tem sobre todas as pessoas, né? E aí a gente pensa, hoje em dia, que isso tá muito mais fácil, né? Porque lá naquele momento, o que ele explica, né? Que o FBI sabe as leituras de todo mundo, assim. Todo mundo que vai na biblioteca sabe o que as pessoas estão lendo. E isso já traça um certo perfil, assim, né? De pessoas. Ah, quem leu isso, quem leu aquilo e tal. Quem leu esse livro com aquele. Que é assim que eles chegam no perfil do John Doe e sabendo onde ele mora. Mas aí o Mills fica assustadíssimo com essa informação de que, poxa, mas isso é informação, é dado pessoal. Como assim? Eles usam isso? Então, assim, essa surpresa, indignação do Mills naquela época sobre vigilância de dados e das pessoas civis e tal, hoje em dia já não se aplica, né? Porque a gente sabe que agora acontece de N formas. Inclusive, enquanto a gente tá falando aqui. E isso acaba se tornando uma marca do tempo, né? De você pensar no uso das tecnologias ali no filme para poder fazer a investigação. Então tem essa coisa dos computadores do FBI, que tem os hábitos de leitura das pessoas, e também aquele aparelho de identificar as digitais, né? Que o cara lá da delegacia ainda fala, eu já vi isso aqui demorar 3 dias para chegar em alguma coisa. Poxa. Então, né, isso é engraçado. E eles dormem esperando, perceber. né? Eles dormem no sofá esperando, assim. É muito bom. É aquilo, são coisas que
são da época mesmo e de forma alguma você te tira do filme ou Não. ficou datado, né? Nada disso. Isso é aí é algo que uma faz leitura. parte Faz daquele parte da momento. época da própria diegese do filme. Igual porque, você assistir assim, um filme noir, tem lá o cara escrevendo numa máquina da xilografia, você vai achar que isso, não, me tirou do filme. Não tira. Isso Faz inclusive, parte, né? isso inclusive te faz viajar no tempo, né? Pensando assim na imersão que os filmes provocam, né? Então você viaja no tempo ali, você tá em um outro tempo. E é isso. Mas nessa hora que eles dormem, né? Aliás, o Mills dorme praticamente no colo lá do Somerset. É um pouco desse tom cômico também, que às vezes o filme traz, assim, né? Um humor, assim, muito de leve e que geralmente tá com o Brad Pitt, que desde muito cedo na carreira já tinha essa coisinha, sabe, ali, de um certo humor, assim. Faz parte da persona dele. Né? Todos os filmes do Brad Pitt, não vou dizer todos, né? Mas você liga ao Brad Pitt esse cara, né? Que tem essa certa ironia, né? Que tem um humor meio sarcástico, né? A base dele é o Tyler Durden. Né? Você encontra um pouco de Tyler Durden em vários personagens do Brad Pitt, né? Agora, falando das mortes, né? Da elaboração das mortes. Aquilo ali também, né? Antes de entrar aqui nos nossos quadros, né? A gente vai falar um pouco mais disso no Deu Tilt, no Suprassumo, mas a elaboração disso é uma coisa que é essencial, né? Para o sucesso de Seven. Essa ideia de seguir os 7 pecados capitais, as várias referências que são feitas, né, ao longo do filme, referências literárias, referências bíblicas, né? Então é tudo muito bem costurado nesse roteiro que, reza a lenda, chegou às mãos do David Fincher meio que por engano. Ele nem era o diretor inicialmente cotado, era um roteiro que já estava circulando ali em Hollywood há algum tempo, mas os estúdios meio que não se empolgavam muito devido a ser uma história muito sombria, né? Mas o David Fincher acabou tendo contato com esse trabalho do Andrew Kevin Walker e falou assim, porra, é isso que eu quero fazer agora, né? E ele foi muito importante para manter o final que ele queria, porque houve certas mudanças. Nos extras do DVD, do Blu-ray, né, a gente tem acesso a algumas ideias que foram pensadas ali para o final. Inclusive, curiosidade, né, o DVD que saiu aqui no Brasil foi um dos primeiros DVDs, assim, com edição de colecionador e tudo, uma embalagem caprichada no nosso país, né? Isso, falando ali do final dos anos 90, né, quando começaram a chegar aqui as primeiras edições em DVD. Foi um dos primeiros que eu comprei também. Foi junto, inclusive, com Clube da Luta, né, que foi um dos filmes seguintes, né, do David Fincher, e foi também uma edição muito caprichada, né, na época. Então me lembro muito bem assim, daquela empolgação, né? Nossa, agora a gente pode colecionar os filmes, né, comprar e tal, tudo. E o DVD do Seven foi sem dúvida uma das edições mais caprichadas naquele momento. A embalagem inclusive imita os diários, né, os cadernos lá do John Doe. Mas, como eu estava dizendo, nos extras a gente tem acesso a essas versões alternativas, né, do que seria o final. Então, David Fincher foi muito importante para poder bater o pé ali junto dos executivos, né, e garantir que aquele final chocante, né, fosse mantido. Sem dúvida nenhuma, o David Fincher também foi muito importante para garantir esse aspecto violento, né, de ter aquela representação das mortes, né, de uma forma gráfica, né, uma coisa que deixa a gente mesmo assim angustiado de ver como que aquelas pessoas sofreram quando foram assassinadas pelo John Doe. Isso aí vai desde o primeiro, né, que é o da gula. Se você pega depois
da Preguiça, né? Que acho que é um dos mais gráficos também. Inclusive, eu achava que aquilo ali era um boneco animatrônico, e não é. É um ator mesmo que tá ali, na cama, amarrado. Né? Na hora que os policiais chegam, ele levanta assim, você acha que ele tá morto, mas na verdade ele ainda tá ali agonizando. É um cara super magro, um ator super magro, que tá com essa maquiagem pesadíssima. Maquiagem que é trabalho do nosso querido Rob Bottin, sobre o qual já falamos aqui no De Volta pro Sofá, no podcast de O Vingador do Futuro e também no Em Foco sobre o Enigma de Outro Mundo. Né? Ele que é um especialista em efeitos de maquiagem. É brabo, é brabo. Nossa, assim, uma das coisas também que são motivo do filme ser tão marcante são as mortes. Isso aí definitivamente não tem como não reconhecer a criatividade horrorífica de cada uma das mortes. São muito criativas, né? No sentido assim de serem extremas, representando os 7 pecados capitais da forma mais extrema possível. Isso me deixava, sabe, totalmente incomodada, totalmente, sabe? Cara, até agora, quando eu tô falando aqui, que eu vou pensando nas cenas, eu fico assim, sabe? Dá até medo do roteirista, né? Não, dessa um mente negócio... que pensou nessas coisas. É claro muito que é tudo meticuloso. inspirado, né? Em coisas que ele leu e tudo. Mas é muito... é muito meticuloso para que você fique, assim, realmente incomodado, sabe? É a provocação do horror ali, né? Tem isso, né? Um pouco de horror no filme, que é nessas coisas das mortes, assim, tanto no que você vê, quanto criações. no que você não vê, né? Porque, por exemplo, aquela da luxúria... Nossa, da luxúria você pra não mim precisa é ver. O que o cara narra quando está sendo interrogado já causa, assim, na sua mente uma cena das mais grotescas que você pode imaginar. E tem uma foto. Exatamente. Tem uma foto. E aquela foto já é suficiente também para te perturbar. Então, assim... Você vê aquela foto, você já vira o rosto, né? Mesmo sem ter um pingo de sangue ali. Não, é assim, é isso. Nossa a criatividade Senhora. para o horror e aquilo mexe com você, assim, sabe, é o extremo do extremo, assim. A pessoa da preguiça, como um ano naquela tortura, sabe? Então, assim, é uma frieza tão calculada do John Doe, assim. É um dos maiores serial killers do cinema. E no final também você não vê o que tá na caixa. Você só vê a reação. Nem precisa. Do Morgan Freeman, né? E depois o que o Brad Pitt ele tá reagindo com o que ele tá imaginando a partir do que o John Doe, né? O Kevin Spacey ele tá contando. Mas realmente, assim, é um conjunto, né? Da imaginação do roteirista, da forma como essas cenas são filmadas e como o que é mostrado é produzido ali, né? Com esses detalhes todos ali de maquiagem, né? Então fica tudo muito crível, né? É um filme muito detalhista, né? Como é de se esperar do David Fincher, né? Que é esse diretor tão obcecado pelos seus projetos quanto, por exemplo, os investigadores dos seus filmes, né? Você vê que aqui o Mills vai ficando cada vez mais obcecado pelo caso. E você pensar no Zodíaco, por exemplo, né? O personagem do Jake Gyllenhaal, que é consumido por aquela investigação, né? Tudo, né? Se você pensar no personagem do Michael Fassbender, que é o assassino, né? Lá no filme de 2023, ele também é um cara obcecado, meticuloso. Né? Ele já tá começando a dar da tilt. característica do David Fincher também. Sim, e é bom, eu gosto desse filme, porque já é o cara meticuloso que tá começando a dar uns tilts, assim, né? Começando a dar umas... Opa, peraí, não tô tão bem como antes. Errou, sabe, a mira. Então eu acho interessante que é ele revendo essa meticulosidade, né? No filme do assassino, essa perfeição, né? essa perfeição. Sim.
Porque aqui, por exemplo, é muito isso também, né? O John Doe, ele é muito calculista, tem essa inteligência de pensar em tudo, de estar à frente dos detetives em tudo, o controle. Eu fico pensando também no quanto que o Fincher foi exigente ali com o pessoal da arte, né, para criar esses diários, porque pelo que eu li, aquilo tudo ali foi feito mesmo ali para o filme, tudo escrito, né, aquelas páginas todas, as fotos, né, aquilo ali. Nos extras do DVD também tem, né, as fotos assim mais para você ver, né, o que tem ali nas páginas dos cadernos e tudo. Eu fico imaginando. Um photoshoot muito legal de fazer, imagina. Querendo, é o grotesco, né, as mesmo, coisas né, cada vez arte. Mais detalhistas. O apartamento, todos os cenários, né? Você vê o apartamento do John Doe, né? Os apartamentos onde tem os assassinatos também, tudo muito, muito bem pensado, muito bem, né? Tudo sombrio, Nossa, tudo assim dá medo, tudo dá, às vezes, asco, né? Às vezes esse incômodo que eu falei, que não passa. E a gente estava falando da apresentação, né, do John Doe. Eu lembrei que é o momento em que você tem uma iluminação também. Porque o filme tá todo nessa escuridão, né, nessa coisa... Parece que você tá até sofrendo de claustrofobia mesmo, assim, intensa. E aí, na hora que o John Doe aparece, é quando tem um sol, né? Que eu falei que não... E aí a chuva o tempo inteiro, e nesse momento do John Doe se entregando, tem sol, né? Aí depois vai vir uma outra pegada, assim, de iluminação. Porque aí depois eles vão se encaminhar pro deserto, né? E eu diria também que a personagem da Gwyneth Paltrow é uma fonte de luz. Também. No filme, também. né? Porque as cenas dela com o Mills são cenas de afeto. Uhum. Aquele jantar que ela oferece pro Somerset é um momento de alívio cômico, né? Do filme, que tem ali uma interação deles, umas brincadeiras. E que quebra o gelo entre eles, porque até então eles estavam se estranhando muito. Sim. E aí ela tem essa iniciativa de vou trazer ele pra cá pra jantar, porque aí vou quebrar esse gelo. Assim. Mas ao mesmo tempo é uma luz gélida. Porque ela tá passando por esse sofrimento de não se adaptar à cidade, né? Ficar muito tempo sozinha, né? Porque ele sempre chega tarde. Sim. Ainda não tem arrumado um emprego, ela era professora, né? Na cidade onde eles moravam. E ela acabou de descobrir que tá grávida, né? Então... tem essa luz fria, né? É uma luz fria, exatamente. E não é de sol, assim, né? É mesmo por uma coisa dela, que ela tem. Sim. Mas que tá se apagando, né? Pra você ver, né, Kel? Então, um filme que tem esse tema pesado, esse final super sombrio, né? Mas mesmo assim foi um grande sucesso de bilheteria. Um filme que custou 33 milhões de dólares, arrecadou mais de quase 330 milhões em todo o mundo, né? Foi uma das maiores bilheterias de 95. E claro, como é de praxe em Hollywood, o que faz sucesso de bilheteria rende especulação de continuação. E tentaram fazer uma continuação para Seven, que se chamaria o quê? 8. A grafia... Com o 8zinho no meio. Exatamente, né? Não. A grafia do nome, né? Que no 7 o V é substituído pelo 7, no 8 o G seria o 8. Né? Com certeza nos dias de hoje teriam feito. A ideia era a seguinte, que o Somerset, apesar de aposentado, se envolveria em uma nova investigação, agora com uma parceira. Até parece que ele ia sair da aposentadoria dele pro mundo do caos. Ele termina o filme falando, sabe, eu vou sair daqui. Pois é. Só que aí seria uma mulher, né, como detetive, como parceira dele. Só que aí, é isso, o David Fincher não quis fazer de jeito nenhum, o Morgan Freeman também não quis, e aí o projeto foi engavetado. Mas... em Hollywood, eles pegam as coisas e transformam em outra. Então,
o roteiro que seria da continuação de Seven foi transformado num filme em 2015 chamado Presságios de um Crime, no inglês Solace. Esse filme estrelado por Anthony Hopkins, Abbie Cornish, Jeffrey Dean Morgan e Colin Farrell. E a direção de um brasileiro, Kel? Quem? A direção de um brasileiro, o Afonso Poyar, que fez Dois Coelhos e Mais Forte que o Mundo, aquele filme sobre o José Aldo, né, o lutador de MMA. É um filme, eu assisti esse filme. Ele é muito ruim mesmo. Ele tem uma coisa meio sobrenatural, porque aí já foi as mexidas que eles fizeram no roteiro, porque tem a investigação, né, tem um serial killer que é perseguido, tem uma reviravolta ali tudo, só que o personagem do Anthony Hopkins, ele é um cara que ele é psíquico, então ele tem uma coisa assim, que ele encosta nas pessoas e ele consegue enxergar o futuro. E aí ele é utilizado pelos policiais para poder chegar ao assassino. Nossa. Mas o filme é uma bagunça. Dá para ver assim que quando você tem essa noção, né, de que ele foi escrito originalmente para ser uma continuação de Seven, você vê que era só uma desculpa mesmo, uma história aí de serial killer de novo e tal, mas depois se transformou nisso e fracassou na bilheteria, não foi bem de crítica também, virou só mesmo uma curiosidade. Por falarmos em fracasso, por falarmos em coisa ruim, vamos para o nosso quadro Deu Tilt. Critical Error. Que eu acredito que é um Deu Tilt dos mais difíceis que já fizemos aqui no De Volta para o Sofá, Kel. Tem algum tilt para você em Seven? Olha, já vou explicar que o Kevin Spacey não é um tilt para mim, porque eu consigo separar. Eu vejo apenas personagem no filme, tá? Certo. Mas imagino que para outras pessoas isso não seja possível, assim, a pessoa não consiga, sabe? Seja até um tipo de gatilho, talvez. E eu respeito. Sim. Sabe? Mas para mim não é, porque eu realmente só enxergo o John Doe. Só explicando, né? O Kevin Spacey atravessou aí uma fase aí de acusações de assédio sexual, né, e tudo, que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas só para explicar aqui. E bom, para mim o tilt é um tilt conceitual, porque eu não vi outros tipos de tilt, tá? Eu poderia falar que, poderia ter mais personagens femininas, a própria Tracy poderia ter mais espaço, poderia, sim, mas é necessário? Não. O filme para mim já é muito bem amarradinho do jeito que tá, mesmo com 0 personagens femininos. Mesmo só com a Tracy. Então, o tilt conceitual, que é bem a palavra mesmo, tilt, assim, porque não é nem que, assim, pra mim deu ruim, na verdade é porque eu me questionei, assim, no sentido de que parece que houve uma forçada do John Doe e, claro, do roteirista em relação à vítima, que se refere à preguiça. Explico, né? A lógica do serial killer aqui é fazer o pecador pagar com o próprio pecado, morrer através do próprio pecado que ele identifica nessa pessoa. Então, né, a gente tem um obeso e ele vê esse obeso como alguém que deve morrer pela comida, então vai fazer a pessoa comer até morrer, né? Obriga a pessoa a comer até morrer, enfim, faz uma espécie de tortura que diz de um estilo de vida dela, né? Temos também o advogado, que ele mata por conta da avareza. Ele explica isso tudo no filme, tá, gente? É o discurso dele no final, que é sensacional, é quando ele até sai ele sai daquela pose, né, de serenidade. Sim, e fica nervoso porque ele escuta o Mills falar que essas pessoas eram inocentes e ele não vê essas pessoas como inocentes, ele vê como pessoas ruins para a sociedade. Então, ele vai explicando cada uma delas.
E aí, quando a gente chega na explicação sobre o cara da preguiça, ele fala que o cara é um traficante pederasta. E como o cara morre? Ele obriga o cara a ficar preso numa cama durante 1 ano, né? E aí, inanição, sem comer, enfim, sofrendo escaras. Escaras são aquelas feridas de contato, né? Porque fica muito tempo numa posição só, aí a pele começa a se rasgar mesmo, a machucar, enfim. E ele tava aplicando drogas ali, né? Medicamentos ali pra ele ficar ali, né? Ele mantinha essa pessoa de forma horrível durante 1 ano, presa ali nessa cama, né? Curiosamente, faço até um comentário social, porque ninguém no prédio dá conta do que está acontecendo com essa pessoa, simplesmente porque o aluguel cai na conta da pessoa responsável todo mês. Então, ninguém se importa, tá pagando aluguel, tá tudo certo. Ai. Bom, e aí eu fiquei pensando, mas onde que traficante pederasta se enquadra em preguiça? Eu pensei, tem uma forçada aí, não tem não? Fato. E aí, olha, o máximo que eu consegui chegar foi pensando no seguinte, que para o John Doe, uma pessoa traficante, ela tá facilitando uma vida preguiçosa para outras pessoas, digamos assim, né? Porque ela facilita o acesso a drogas, né? Ela vende drogas, então na cabeça doentia do John Doe, ele vai pensar, poxa, ele tá fazendo com que essas pessoas não trabalhem, fiquem à mercê das drogas, enfim. É como se fosse assim, a preguiça meio que ligada a um não fazer, né? Foi o máximo que eu consegui Sim. associar. Porque os outros é muito direto. A ligação é muito direta. Né? Tem uma lógica muito fácil, assim, de você compreender como que ele chega nessa pessoa e como que ele mata ela também, né? Como que ele assassina ela. Então, para esse em específico, eu fiquei com um pouco de nó na cabeça. Até que eu fui pesquisar se outras pessoas tinham essa dúvida, sabe? E aí eu caí, gente, num site que é de 2011, o tal do The Movie Blog. Eu não sei se é conhecido, assim, é em inglês, tá? E aí tem essa pessoa perguntando sobre isso, sabe? Que inclusive tinha revisto o filme e que isso ficava fixo na cabeça dele, que ele não conseguia entender muito bem, assim. Que essa vítima o confundia um pouco, assim, que ele não entendia. Bom, ele foi no dicionário para ver o que era preguiça, né? E aí ele encontrou, tipo, relutância em trabalhar ou fazer um esforço. E aí ele ficou, no blog, ele ficou falando sobre isso e tal. E várias pessoas também comentando. E aí, entre os comentários é que eu achei algo interessante, que eu vou ler agora. Tem um comentário de 2013, de uma pessoa chamada Marshall, que ele fala o seguinte: preguiça, como era entendida pelos primeiros teólogos que formularam os 7 pecados capitais, é chamada de akédia em latim e grego, respectivamente, e se referia à ideia de não promover ou desenvolver uma virtude espiritual por ser difícil ou desgastante. Pensando na fala sobre o Victor ter sido criado como um batista do sul rigoroso, que é, no caso, a vítima da preguiça, mas ter evitado a prática em favor do tráfico de drogas e de ser um pederasta, né? Que são ambas coisas que não exigem trabalho, não exigem comprometimento, exigem, na verdade, uma subjugação das pessoas, sabe? E que não é uma coisa da nossa visão moderna de preguiça, de apenas ser passivo, sabe? Mas
escolhas fáceis de fazer as coisas que evitam a dificuldade evidente da virtude. Entendi. Faz sentido. Pensando, inclusive, no John Doe como esse cara obcecado, né, pelos livros, né? Exato, por teologia, uma ideia de virtude, né? por esses livros, né? Ele é Divina Comédia, né? Tantas coisas, né, que trabalham, né, com esse passado, né? Essa antiguidade, né? Essa então, filosofia assim, antiga. Exatamente. Eu achei que o Marshall, que só tem isso de nome aqui, Marshall, em 31 de janeiro de 2013, me fez pensar, cara, você tem um bom ponto aí, sabe? Muito bom. Que é alguém que tá pensando em escolhas fáceis pra vida. Sim. E que as escolhas difíceis, são as que levam às virtudes, né? São as que levam... É como quando a gente fala assim, nossa, quando a gente brinca, né? É difícil, por exemplo, você manter os seus valores num mundo onde tá o tempo todo querendo que você faça coisa errada, sabe? Então, sim. Isso. A escolha difícil é fazer o certo, né? É fazer o que é virtuoso. Enquanto a escolha fácil é fazer o que é o menos muito trabalhoso. Bom, muito bom. Esse é o tilt bom, né? Porque assim, você pensa assim, tem alguma coisa errada. Aí quando você vai pesquisar, você vê, não, peraí, né? Não tá explicado ali no filme, mas tem uma explicação por trás, que com certeza o roteirista pensou nela. Exato. Né? E sei lá, vai que caiu alguma cena, né, na hora de montar, se tivesse uma versão do diretor, talvez tivesse uma coisa mais explicadinha, né? Sei lá. Mas que coisa, hein? Muito bom, muito boa essa explicação, gostei. Não sabia disso, Kel. Legal demais você ter trazido isso pra gente. Pois é. Porque seria o meu tilt também, eu concordando com você, porque eu realmente não encontro assim no Seven coisas que ficaram datadas, que me incomodam, que eu falo assim, isso aqui, pô, né? Tanto que eu fui relogar, né, o filme no Letterboxd e dei 5 estrelas de novo, com coraçãozinho. 5 estrelas com coração. Então, poxa, você pode pensar, né, por exemplo, que tem algumas falas ali, alguns diálogos que você, assistindo ao filme hoje em dia, incomodam, mas que são falas que estão ligadas ao personagem, à forma como o personagem pensa. Então, o próprio Mills, né, tem hora que ele fala umas coisas assim que você fala, pô, né? Mas é do cara, sabe? Assim, não é uma coisa que você fala, o filme está defendendo isso, o filme está passando pano para isso. É da característica de como o personagem foi escrito e como que ele foi pensado. A mesma coisa o John Doe, né? Tem essa coisa mesmo aí de falar que o cara era um pederasta e isso foi motivo para ele querer matar ele. Né? Pensa no que significa pederastia, né? Que é um termo associado à homossexualidade, né, que tem uma outra conotação, claro, né, mas que as pessoas, na forma como ele falou ali, dá para você interpretar isso, né, que matou o cara porque o cara era gay, né, então tem umas coisas que você escuta durante o filme que meio que causa aquele incômodo, né, e tem que causar mesmo, mas é preciso separar, também entender o contexto daquilo, né, quem está dizendo e por que está dizendo. Sim, as falas problemáticas do Mills é bem isso, assim, que me passa, né? São coerentes com ele, assim. E na época em que ele vive, sabe? Sim. E o filme não... como você falou, o filme ele não tá endossando isso. Ele não tá propagando isso como algo que o filme tá defendendo. Mas é um retrato desse tipo de pessoa, né? De personagem mesmo, assim. Inclusive, é num lugar em que a gente nem tem um nome, assim, né? Sim. Nunca se diz que cidade é essa. Então, isso também é importante, né? É uma cidade meio que símbolo, né? Meio que servindo pra... foi inspirada em Nova York. Mas, isso dá pra gente saber. Não tá dito ali uma localização, né? Exatamente, assim. Óbvio que todo mundo falando
inglês, todo mundo com aquele sotaque, você localiza pelo menos o país e tal. Mas, assim, é interessante também não identificar exatamente. Então, é para representar algo maior do que especificamente uma cidade existente em determinado lugar. Mas é um estado de coisas. E você que está nos ouvindo, você tem algum tilt de Seven? Diz pra gente, manda um e-mail, deixa um comentário, chama a gente lá no grupo fechado para apoiadores do Cineclube Cinematório. A gente quer saber. E também queremos saber do seu momento suprassumo. Que talvez seja o mesmo que o nosso, afinal de contas, é aquele suprassumo amargo, Kel. Né? Porque, vamos ver, eu quero saber de você primeiro, vamos ver se é o mesmo que o meu, mas eu acredito que seja o que a gente já inclusive comentou aqui no podcast hoje. Ah não, suprassumo, esse filme tem várias coisas geniais, né? Mas não tem como não eleger um momento suprassumo maior, que é o final. Exatamente. Não tem como, gente. Não tem como. É cada detalhe dessa cena. Eu fico assim, horrorizada em como é tão pessimista que te derrota, entendeu? O filme, ele fala assim, olha, esquece, isso aqui não tem saída. Isso aqui é mal puro e você tá ferrado, entendeu? Olha, maravilhoso. É maravilhoso, eu diria gente. Que é tão bom que faz você se sentir culpado por gostar. Eu não sinto, não. Não, porque assim... Eu gosto e assumo, mas não sinto culpa, não. Eu digo culpa no sentido, assim, de que você fica assim, cara, a ideia que esse cara teve de concluir o plano dele com essas duas mortes, né? É uma coisa assim, você fala assim, porra, isso é genial, né? No sentido assim, de como que foi escrito para o filme concluir dessa maneira. Mas ao mesmo tempo você pensa, cara, são coisas terríveis, né? Isso é uma, sabe, é a genialidade do mal, assim. E é por isso que eu falo, pô, eu me sinto meio mal, assim, por gostar de como que aquilo tá se dando, sabe? Porque, cara, assim, amarra de um jeito, sabe? É realmente assim, como você falou, eu acho que não é exagero falar que é um dos grandes finais de filme da história do cinema. Se Não fizer uma mesmo. lista, não sei de quantos, mas ele vai estar lá. Ele tem que estar, porque é isso, é uma Caraca. armadilha inevitável. E aí você tá lá também, entendeu? É tipo, é isso, a gente tem essa admiração porque vem da nossa cinefilia, né? Tipo, de reconhecer a narrativa disso, a imagem feita. Mas, na verdade, ele tá lidando com uma frustração muito grande, assim, de não ter uma solução, de você perder mesmo. Sim. Você tá perdendo, e é isso que eu tô te entregando nesse filme. Você não vai sair vencedor aqui, você não vai sair confortável, né? Você tá preso nisso, sabe? Você tá numa resolução que não resolve. E uma coisa que é tão cruel também é que o próprio Mills fala que não vai ter final feliz. Lá no meio ele fala, isso aqui não vai ter final feliz. Quando Ele já você vê o avisa. filme pela primeira vez, você meio que não dá bola pra essa fala, mas quando você revê... Não só essa, como Putz. aquela lá no início, quando ele, muito inteligente, já percebe que os crimes estão conectados, né? O crime da gula com o crime da avareza. Porque ele ainda tá tentando resolver o crime da gula, sem saber que é um crime da gula. E o Mills tá resolvendo o crime do advogado, sabendo que é um crime de avareza, porque já estava escrito no tapete. Só que o gula não estava escrito em lugar nenhum até então, porque eles ainda não tinham visto o bilhetinho atrás da geladeira.
Exato. E aí depois, quando ele vê esse bilhete, que ele conecta as coisas, que aí ele fala, isso aqui não vai acabar nunca. Ele também fala isso, né? É verdade. Como que eu vou me aposentar com isso? Isso não vai acabar. Eu já sei que isso não vai acabar. E aí não é nem uma questão de tipo, vão vir muitos crimes depois desse. Mas porque realmente não acaba. Sim. Não tem um desfecho favorável pra ninguém. Então, assim, ele já vai fazendo essas premonições pra indicar pra gente o que tá vindo por aí, né? E a gente lá. Até então, caraca, o que tá acontecendo aqui? Super instigado, e aí chega no final, velho, é assim, não tem recompensa. dilacerante. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando também, revendo, né, agora, é que na hora que ele tem noção do que está acontecendo, aliás, do que aconteceu, né, e de onde ele está agora, na armadilha que ele foi colocado pelo John Doe, você sabe que ele vai atirar. Não só pela situação em si, pelo que ele está passando, né, pelo sofrimento dele, mas porque você lembra da cena lá, quando eles vão no apartamento do John Doe, e o Morgan Freeman, né, o Somerset, fala para ele, não, a gente não vai arrombar essa porta, a gente não vai entrar aqui, precisa de um mandado, senão vai tudo por abaixo, né, a investigação toda. A gente chegou aqui meio que, né, usando métodos que não são os corretos, né, não pode fazer isso. E aí ele fala, não, você tá certo. Pá! Dá um chute na porta e arromba. Você lembra dessa cena, cara? Você fala assim, ele vai atirar. Por mais que o Somerset tente dissuadi-lo, cara, ele vai atirar. É do temperamento dele. Exatamente. Né? Eu também não tenho essa sensação de que em algum momento ele não vai, sabe? Você já acompanhou esse personagem, você sabe que ele vai atirar. E aí eu fiquei pensando que talvez seja essa cena do arrombamento, inclusive, o que pode ter dado a ideia para o John Doe de fazer o que ele fez. Sabe? Escolher o Mills para poder fazer isso. Sim, porque ele, inclusive, fala, né? Isso que vocês fizeram, vocês vieram aqui na minha casa e tudo, vocês, né, deram uma atrasada no meu planejamento, né? Modificaram um pouco os planos, mas eu vou seguir. Pode ser que aquilo ali tenha sido determinante para ele ter falado assim, eu vou fazer isso desse jeito. Isso e o fato dele ter uma mulher, né, em casa, Sim. assim. Porque o Somerset não tem. Então, digamos, ele não forma uma família feliz, entre aspas, né? Pro John Doe, assim, ter a inveja que ele revela, né? Que é o pecado dele. Então tem isso, de ele perceber que essa pessoa, ela vai se sucumbir à ira e o que ela construiu para a vida dela é um ideal, assim, que eu poderia ter, sabe? Eu gostaria de ter. Então, juntou as duas coisas muito bem. E, cara, você pensa, né? Se ele não tivesse atirado, perde do mesmo jeito. Se ele atira, perde do mesmo jeito. Não tem saída. Se o Somerset atira no lugar dele. Não, nada ali. Não tem como. Nada ali salva ninguém. Porque a merda já tá feita. O cara já, sabe, desenhou tudo assim pra acabar com a vida da galera de forma eterna. Eu tô lembrando aqui agora que tem um momento engraçado ali, na hora que eles estão chegando naquele lugar, que eles veem um cachorro morto, né? Aí o John Doe fala, não fui eu que fiz isso, não. O momento... eu tava falando do humor que tem, né? Uns momentos de humor que tem no filme, esse é um deles, assim. Porque tá todo mundo se esperando o que vai acontecer aqui. Aquele lugar, né, isolado, tem um cachorro morto. Bom, é aquele humor, é o sarcasmo puro, né? Mas que é um momento de alívio ali da tensão, né? Sim. Tadinho do cachorro. Aí, ó, pode ter um filme sobre o que aconteceu com esse cachorro.
Vamos fazer. Vamos fazer uma fanfic. Spin-off. Pra encerrar The aqui Dead Dog of Seven. Para encerrar aqui o suprassumo, Kel, eu queria que você me dissesse qual... Também é complicado falar assim. Não vou dizer que é qual a morte das 8 é o suprassumo para você, mas qual que é a mais marcante? Assim mesmo, qual que é a mais marcante para você do filme? Das 7 mortes ali. Tirando, vamos tirar as 2 últimas, porque a gente acabou de falar, né, que elas são, né, o desfecho genial do roteiro. Sim, mas claro. assim, das 5 anteriores, então, qual que é a mais marcante para você? Cara, é a preguiça. Porque a preguiça, além de ter causado esse... o tilt, né? Além de ter causado esse nó na minha cabeça, é assim, tem um susto. Tem o susto de que ele não morreu ainda. É verdade. E o cara, né, o policial que fala com ele, fala com tanto ódio ainda, sabe? Teve o que mereceu. E é o momento que ele dá esse susto, sabe? Então, eu acho isso tão significativo. É verdade. Mas é isso, assim, pensando muito rapidamente, porque é igual eu tinha falado também da outra, que é só uma foto, e aí você já imagina. Pra mim, mas eu vou ficar com uma preguiça. Pra mim, a gula, porque é a que inicia, né? Então já causa aquele choque. E quando tem a descrição também de como que aquele cara morreu, né? Do que o John Doe fez com ele. Porque o legista tava lá fazendo a pesquisa toda. Fala que ele explodiu por dentro, isso né? É terrível. Nossa, então assim, aquilo ali me marcou muito. E até hoje, assim, quando eu lembro, é a que me vem a memória, assim, primeiro. Então eu ficaria com a gula. Mas, sem dúvida, essa da preguiça tem... Né? Sim, e voltando ao desfecho, né? Uma coisa que eu tava pensando também é que esse final meio que subverte a lógica investigativa, né? Porque, como a gente falou, o John Doe já venceu, de qualquer forma. Então, essa investigação não vai levar a nada, vai levar a nada, sabe? Vai levar a um vazio apenas, tipo. Então, é um filme sobre investigação que quebra com a lógica da investigação, assim. É tão pessimista que não traz uma solução para a própria investigação que está sendo feita, né? Porque, você descobriu quem é, mas mesmo descobrindo quem é, essa pessoa ainda está fazendo todo esse mal que, inclusive, vai ficar marcado para a vida dessas pessoas, né? Então, assim, eu acho muito bom. E também acho que é muito em relação a nós, espectadores, também é muito forte em relação a uma quebra com expectativas que a gente tem, né? De soluções mesmo, assim. De não, pera, eu não vou te entregar o que você tá querendo, não tem como. Esse mundo aqui é tão horrível que é assim que a gente vai sair dele, assim. Sim. Ou não sair dele, né? Então é bem uma crítica muito, muito poderosa, assim, para as nossas ilusões, sabe? Sobre solução, sobre esperança, sobre controle. Então, é genial. Dá pra ficar viajando aqui em tudo que esse final traz pra gente, assim, em termos de experiência, né? Que é isso, não tem justiça. Sem justiça. A investigação toda ali, mas não tem lugar pra justiça. Por onde anda? Vamos saber por onde andam os integrantes principais do elenco de Seven. Começando com ele,
Brad Pitt. Ele está com 61 anos, agora em agosto de 2025, que a gente está gravando esse podcast. O Brad Pitt já era um nome em ascensão em Hollywood quando interpretou o detetive Mills. Antes de Seven, ele já tinha ganhado um destaque em filmes como o drama Lendas da Paixão, de 94, do Edward Zwick, terror Entrevista com o Vampiro, 94, também, Neil Jordan. Temos De Volta para o Sofá, Entrevista com o Vampiro. Ah, dos meus favoritos também. E depois do sucesso de Seven, ele estrelou a ficção científica Os 12 Macacos, do Terry Gilliam. Merece, hein? Merece também De Volta para o Sofá. E ele foi indicado ao Oscar, né? Por esse papel. Ele também fez Sleepers, A Vingança Adormecida, 96, Barry Levinson. E falando agora dos trabalhos mais recentes, ele fez a comédia de ação Trem Bala, de 2022, dirigida pelo David Leitch. O drama Babilônia, de 22, do Damien Chazelle, né? Aquela mega produção que tem a Margot Robbie e tudo. E também fez, agora em 2025, o Fórmula 1, né? Que ele interpreta um piloto de Fórmula 1, veterano, que está ali tentando se recolocar no esporte, né? Esse esporte automotivo, um filme dirigido pelo Joseph Kosinski, que tem crítica minha do Fórmula 1 no cinematório. Fora das telas, o Brad Pitt, né? Produtor de cinema de sucesso, com a empresa dele, a Plan B, e ele, inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme com 12 anos de escravidão. O Brad Pitt tem em andamento as filmagens de The Adventures of Cliff Booth, ou em português, As Aventuras de Cliff Booth, que é uma continuação de Era Uma Vez em Hollywood, né? Focada aí no personagem do Brad Pitt. Só que agora a direção é do David Fincher, né? Então marca aí o reencontro dos dois, eles que fizeram Seven, Clube da Luta, né? O roteiro é do Tarantino, só que a direção agora é do David Fincher. Ele também tem outros projetos em desenvolvimento, incluindo aí Heart of the Beast, que é um thriller de ação do David Ayer, o drama distópico Land of Opportunity, com direção do Jeff Nichols, e The Riders, produção da A24, com o Ridley Scott, prevista aí para ser filmada em 2026. O veteraníssimo Morgan Freeman está atualmente com 88 anos. E antes da sua marcante atuação como detetive William Somerset em Seven, aliás, William é um nome que a Tracy, esposa do Mills, fala. Que nome lindo! É. E o sobrenome toda graciosa. Somerset, né, lembra Sunset, né, que ele está se aposentando, né? Sim, Acho sim. que é poético. Poético. Ele já tinha uma carreira consolidada antes de Seven, né? Já eram papéis notáveis, como no drama de guerra Tempo de Glória, de 89, do Edward Zwick, e no aclamado drama Um Sonho de Liberdade, de 94, dirigido por Frank Darabont. Depois de Seven, ele atuou no thriller de ação Reação em Cadeia, de 96, do Andrew Davis, no drama histórico Amistad, 97 esse filme, dirigido por quem? Steven Spielberg, e Menina de Ouro, de 2004, do Clint Eastwood, pelo qual o Freeman ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Isso aqui é um pouquinho, assim, mas um pouquinho mesmo, dos vários outros títulos famosos da carreira do Morgan Freeman, tá? Às vezes fazendo apenas uma narração, mas é aquela narração, né? Ou interpretando Deus. É, isso eu ia comentar aqui também, porque ele é famoso por ter interpretado Deus em alguns filmes. Então, assim, na Terra, se temos um Deus na Terra, é o Morgan Freeman. Morgan Freeman. E aqui no Brasil, é quem? Milton Nascimento. Sim. Bom, A voz de Deus, pelo menos, a é voz do de Deus é o Milton Nascimento. E no cinema é o Antônio Fagundes, né? É verdade. Bom, seu trabalho mais recente é na série Operação Lioness, lançada em 2023, e também os filmes Atirador Implacável e Zoe, Minha Amiga Morta, ambos de 2024.
Além dessa sua prolífica carreira como ator e narrador, o Freeman tem um interesse particular pela apicultura e converteu seu rancho de 50 hectares no Mississippi em um santuário para abelhas. É uma iniciativa pessoal dele de preservação das abelhas silvestres em prol do meio ambiente, tá? Olha Isso começou lá em 2014. Não, sem falar que as abelhas são essenciais, né? E eles falam que o dia que as abelhas desaparecerem, entrarem em extinção, acabou o mundo. Pois é, por isso mesmo Morgan Freeman, nosso Deus, está cuidando das abelhas no rancho. Questão da polinização e tudo, né? Não, e ele deu uma entrevista falando que ele nem está interessado em colher mel, só cuidando delas mesmo, assim. Preservar as uma abelhas preservação, silvestres, tá certo. Bom, Gwyneth Paltrow, que interpreta a Tracy Mills, esposa do David Mills, ela está hoje com 52 anos. Antes de Seven, teve papéis menores em filmes como Na Aventura do Spielberg, também, né? Falamos dele no Amistad. Ele dirigiu Hook, A Volta do Capitão Gancho em 91. E após o Seven, a carreira da Gwyneth Paltrow deu aquela decolada, né? Ela fez o drama Emma, 96, dirigido pelo Douglas McGrath. Fez também a comédia romântica De Caso com Acaso, 98, do Peter Howard. E seus papéis mais recentes no cinema foram como a Pepper Potts, na franquia dos Vingadores, e também fez uma participação no drama Ela Disse, de 2022, com direção da Maria Schrader. Ela também está confirmada no drama esportivo Marty Supreme, do Josh Safdie, atuando ao lado do Timothée Chalamet. Ela integrou também o elenco da série The Politician, da Netflix, e teve uma participação na série American Horror Story. Fora do cinema, a Gwyneth Paltrow se tornou uma empresária de sucesso ao fundar em 2008 a Goop, uma marca de estilo de vida e bem-estar. Essa empresa, Goop, começou como uma newsletter semanal e expandiu aí para um grande portal de e-commerce com produtos próprios, documentários da Netflix e também podcasts. Temos que falar também que a Gwyneth Paltrow se tornou persona non grata no Brasil depois que ganhou o Oscar por Shakespeare Apaixonado, né, tirando aí a vitória da Fernanda Montenegro, por Central do Brasil. Nunca nos esqueceremos, Gwyneth Paltrow. Gente, eu omiti essa informação aqui no roteiro da Gwyneth Paltrow, porque não dá pra acreditar até hoje, né? Pouco tempo depois de Seven, inclusive, né? Foi ali 3, 4 anos depois, mas enfim. É isso. Mas eu gosto dela, gosto da Gwyneth Paltrow, apesar desse percalço. Como atriz, eu gosto dela. Vamos lá, chegamos a ele, o Kevin Spacey, que fez John Doe. Ele tá com 66 anos. Antes de chocar o público em Seven, ele já havia demonstrado seu talento em filmes como a comédia dramática O Preço da Ambição, de 94, do George Huang, e o suspense policial Os Suspeitos, de 95, do Bryan Singer, que o Renato comentou durante o podcast. Esse filme, inclusive, lhe rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante. Logo depois, ele estrelou o drama Tempo de Matar, de 96, do Joel Schumacher, e dirigiu seu primeiro filme, o drama criminal Ciladas da Sorte. Seus últimos créditos no cinema são o drama italiano O Homem que Desenhou Deus, de 2022, do Franco Nero, no suspense britânico Controle, fazendo apenas a voz do antagonista, e no drama Peter 58, do Michael Zyko Hall. Em 2024, ele também estrelou o suspense The Contract, dirigido pelo Massimo Paolucci, no qual seu personagem se chama apenas O Diabo. Fora das telas, a carreira do Spacey teve que ser interrompida em 2017 por conta das múltiplas alegações de má conduta sexual, né? Foram acusações muito sérias
incluindo denúncias feitas por colegas de trabalho da série House of Cards, produzida pelo David Fincher, inclusive. Ele foi absolvido das acusações criminais em um julgamento no Reino Unido em 2023. E desde então ele tem tentado retomar sua carreira e negado novas alegações que surgiram em um documentário de 2024. Para os próximos meses ele tem o suspense The Awakening, já em pós-produção, e se prepara para voltar aos palcos com o espetáculo musical Songs and Stories, marcado para novembro de 2025 no Chipre, que é um show que mistura canto e relatos pessoais em um formato ao estilo Hatback. Então é isso, né? Essa mancha na carreira, que é uma coisa super séria e que, como eu falei, a gente vê o filme e, bom, eu consigo ver só o personagem, mas tenho certeza que outras pessoas não conseguem e eu entendo super. E eu me lembro que essas denúncias vieram à tona durante o movimento Me Too, que foi um movimento muito importante que, né, denunciou várias outras pessoas. Então agora ele tenta retomar. E assim, tem conseguido trabalhar, né, tem conseguido até um certo apoio de algumas pessoas da comunidade artística e tal, mas que a gente nunca se esqueça, né, dessas coisas que aconteceram, porque as vítimas, elas, né, precisam de respeito, precisam ter essa atenção. Falando agora sobre o R. Lee Ermey, que interpreta o capitão da polícia ali na delegacia, né? Enquanto o Somerset e o Mills estão levantando as primeiras informações sobre o caso. O Ermey morreu em 15 de abril de 2018. Ele tinha 74 anos, teve complicações de uma pneumonia. Ex-fuzileiro naval na vida real, era frequentemente escalado para papéis de autoridade, né? Antes de Seven, lógico que a gente lembra dele em Nascido para Matar, do Stanley Kubrick, onde ele interpretou o Sargento Hartman, né? Papel, inclusive, que lhe rendeu indicação ao Globo de Ouro. Ele também atuou no drama Mississippi em Chamas, 88, do Alan Parker, e depois do Seven, esteve no terror O Massacre da Serra Elétrica, o remake, né, de 2003, do Marcus Nispel. Também foi marcante a dublagem que o Ermey fez do personagem Sarge, daqueles soldadinhos de plástico, nos 3 primeiros filmes da franquia Toy Story. Os 3 últimos projetos da sua carreira, listados no IMDb, incluem seu trabalho como apresentador no programa Gunny Time, que estreou em 2015, além de participações dublando personagens em videogames, séries animadas e outros projetos até ali cerca de 2017, né, quando ele teve aí que encerrar a sua carreira. Em 2018, então, ele faleceu. E para a gente fechar aqui o Por Onde Anda, falar um pouquinho do David Fincher, que a gente já comentou, né, que ele está dirigindo a continuação de Era Uma Vez em Hollywood, com Brad Pitt. Antes ele fez O Assassino, com Michael Fassbender. Então, só atualizando a filmografia, vale lembrar que até 2019 ele esteve por trás da série Mindhunter, que tem a ver aí com os casos de serial killers, e ele dirigiu 7 episódios dessa série. Ele também é produtor da série de animação da Netflix Love, Death and Robots. Dirigiu 2 episódios. E sem falar no filme Mank, também produção da Netflix, 2021, que rendeu a sua 3ª indicação ao Oscar de Melhor Direção. Antes ele tinha concorrido por A Rede Social e O Curioso Caso de Benjamin Button. Putz, devia ter concorrido por Seven. Por Seven, né? Mas estava ali naquele início, né, de carreira. Sim. Né? Então, Seven é um filme muito melhor do que A Rede Social e O Curioso Caso de Benjamin Button, né? Benjamin Button, eu concordo. A Rede Social, não sei. Eu acho. Mas enfim. O Andrew Kevin Walker, o roteirista também, uma das mentes aí por trás de Seven, voltou a colaborar com o David Fincher em O Assassino, de 2023, e ele tem novos projetos em pré-produção ou finalização. Um deles é o suspense policial Psycho Killer, dirigido por Gavin Paulone e estrelado por Georgina Campbell. Lançamento previsto para 2026. Ele também escreveu o horror Flash of the Gods,
que será estrelado por Elizabeth Olsen, Oscar Isaac e Kristen Stewart, com direção de Panos Cosmatos, diretor de Mandy, aquele filme surpreendente também, né, com o nosso estimado Nicolas Cage. Esse projeto aí, esse último que eu falei do Andrew Kevin Walker, está em pré-produção nesse momento que gravamos o De Volta para o Sofá, gravamos e encerramos. Chegamos ao final deste episódio, um episódio premium do De Volta para o Sofá, Seven, que quase virou Em Foco, né? Quase virou uma pauta do Em Foco. A gente ficou um pouco na dúvida, mas depois pensamos, é um filme que, sim, marcou nossa adolescência, então vale o De Volta para o Sofá. E, para fechar com chave de ouro, a música de encerramento por Kel Gomes. Não podia ser outra, né, gente? The Heart's Filthy Lesson, do David Bowie, que é a música que encerra o filme. Eu não tenho ousadia nenhuma de colocar outra música aqui, porque essa já encerra tão bem e é do maravilhoso, gênio também e imortal David Bowie. E essa música tá no álbum Outside, de 1995. Foi lançado nesse álbum, né? Então, aliás, foi lançada como um single antes do álbum e entrou no álbum. Então, pra mim, é a música que a gente deve encerrar o podcast também. Escolha acertadíssima e que também reflete mais uma característica do David Fincher, né? Que sempre escolhe muito bem as músicas que ele insere nos seus filmes, né? E aqui no caso, se você ler a letra de The Heart's Filthy Lesson, a lição imunda do coração, você verá que tem tudo a ver com Seven. Muito bem, finalizando mais um De Volta para o Sofá, muito obrigado pela audiência, você que nos acompanhou até aqui, principalmente você que é apoiador, apoiadora do Cinematório. Se você ainda não é, entre para o nosso Cineclube. Entre em cinematório.com.br, clique no link, venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila, nos ajudar a manter o Cinematório, continuar fazendo aqui o De Volta para o Sofá. A gente precisa muito do seu apoio. Vem, gente, vem apoiar, vem participar, a gente precisa muito de vocês. Um beijo, até a próxima. Grande abraço, pessoal, até mais. Tchau. Heart's filthy lesson.